Sejam bem-vindos a mais um Área Talks, o podcast da Área 46. Hoje estamos aqui, eu, Michelle Maier, o Lucas e os ilustríssimos... Os caras por trás de todo o marketing, parte de audiovisual e comunicação aqui da Área 46, que eu tenho o prazer de chamar de sócios, né? Se apresentem aí, então. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Salvadori. Eu sou o Guilherme. E vocês podem ver já que tá todo mundo com um look bem bold aqui, né? Tá todo mundo de preto, roupa mais escura. Então já começamos bem, já tá... Olha só, a gente tem uma história interna, né? Que normalmente sou eu quem faço os meninos trocarem de roupa. Hoje foi ao contrário. Hoje eles me fizeram trocar de roupa e eu tô aqui vestida de preto pra combinar com o look deles. Uniformizada já com o time. A Michelle, que a gente fala que é o nosso comercial aí, uma grande parceira que a gente tem, né? Não podia ficar de fora do look da empresa. Com certeza não, já me sinto parte do time. Tanto que chega dando palpite em tudo. Eu não sei por que o meu nome não tá no contrato social ainda. A gente vai ter que conversar. Uma cláusula, né? Ali, né? É verdade. Vamos deixar uma pitada da Bold e da Michelle. Mas, gente, principalmente hoje, nós falamos em uma era da tecnologia, né? É muito difícil falar de uma empresa que não tá ali no dia a dia nas mídias sociais. Então, qual que é a importância hoje de uma empresa se consolidar no mundo digital? Bom, dentro da nossa empresa a gente enxerga bem forte a importância da presença no digital, né? Porque hoje em dia tá todo mundo presente na rede social. O seu cliente, o seu aluno, seja o que a sua empresa presta serviço, o seu cliente está lá, o seu público está lá. Então, a gente enxerga muito a importância de estar presente e é algo que a gente leva muito a sério para os nossos clientes. Dentro da nossa empresa, infelizmente, o nosso Instagram ele é difícil porque a gente está sempre dando prioridade para o nosso cliente. Então, de Ferreira, espeto de pau, né? Exato. Então, por exemplo, faz muito tempo que não entra uma postagem no Instagram da Bold, mas quando entra também é aquela postagem que a gente... Assertiva. É bem assertiva. Aí eu vou fazer uma pergunta. É mais fácil fazer as publicações dos clientes ou para você? Muito mais fácil fazer para os clientes. Muito mais fácil fazer para os clientes. É como se pra gente fosse algo muito específico, assim, tem que ser algo muito bom, porque é um sonho interno que a gente tem é ser uma referência na área. Então, quando a gente tá falando de referência, as referências que a gente tem no Instagram, que todo mundo tem no Instagram, cada dia parece que ela tá fazendo uma postagem nova e melhor. Então, a gente sempre se cobra muito disso de, cara, tem que ser algo bom, tem que ser algo que ensine algo, tem que ser uma postagem que traga muita informação. Então, a gente acaba se cobrando muito mais. Para o nosso cliente, a gente já usa muito mais o nosso conhecimento, né? E também acho que tem uma parte que a gente demorou um pouco para entender com que público a gente ia falar dentro do nosso perfil, né? Vocês já estão falando de vários pontos importantes, né? Entender que você precisa gerar conteúdo, que não é publicar só por publicar. Que você precisa entender o público que você está comunicando. Então, só aqui a gente tem o quê? 2, 3 minutos de podcast e já vem aí uma... Eu acho que, voltando ali um pouco que você falou, é muito mais difícil a gente gerar conteúdo pra gente, porque às vezes é igual você falou, olha o tanto de conteúdo que a gente já tá falando em 2, 3 minutos, mas isso é tão parte do nosso dia a dia que acaba muitas vezes sendo difícil passar isso pra frente, né? Mas algo que a gente fala muito pros nossos clientes é saber se comunicar com o cliente dele. Muitas vezes ele tem a arte certa, o vídeo certo, a identidade certa, só que ele tá tentando se comunicar com os clientes errados. O que é isso, né? Um cliente que ele tem um público A mais e ele está se comunicando com um público C, um público B. E isso interfere, a gente pode ter esse erro desde a identidade, desde a parte de copywriting, que hoje a gente é muito forte nessa parte também, né? Toda a parte de textual. Cada elemento vai comunicar com uma pessoa. Então, se não for algo único, vai ter um conflito de interesse ali no meio, né? E eu acho que por mais que eu comentei, né, a casa de Ferreira Espeto de Pau, hoje a gente sabe o que vai conectar com o nosso público ali. E antes a gente tinha meio que uma farofa de clientes de todos os tipos. Hoje a gente conseguiu filtrar um pouco, né? E a gente sabe que o conteúdo que a gente posta, por mais que não seja
que a gente não alimente muito o feed, a gente sabe que vai ser assertivo, né? Eu acho que a maioria dos conteúdos que a gente tem postado hoje tem revertido em algum cliente ou Quase sempre que a gente posta vídeo, a gente recebe cliente novo. E é algo Nossa, que interessante. que é muito engraçado, assim, porque esses dias a gente teve que dar uma mentoria, uma consultoria sobre gravação de vídeo com celular. E eu ia dar essa mentoria, eu fiquei uns 3 dias pensando assim, cara, o que eu vou ensinar pra essa pessoa, né? Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não sei o que eu faço. Ela falou, você me ensinou tudo, me ensina o que você ensinou pra pessoa, você sabe tudo. Só que pra gente é algo tão comum, tão do dia a dia ali, que a gente tá sempre falando assunto técnico, algo que é tão básico pra gente, só que para outras pessoas é um conhecimento muito distante. Mas uma coisa que eu cito muito é que o básico sempre precisa ser Exato. dito, sempre precisa ser explicado, porque o que é básico pra você não é básico pro outro. Exato. É aquela questão do o óbvio também precisa ser dito, né? Acho engraçado também que eu e o João, mais do que eu e o Gui, ou o João e o Gui, a gente participa a gente tem um círculo de amizade muito próximo, né? Então a gente sempre tá junto. O Gui, por conta da família e tudo mais, acaba ficando um pouco mais afastado, mas assim, muitas vezes eu e o João, a gente tá conversando coisa que pra gente é muito básico, pra gente é muito normal. Aí a minha esposa, ou a namorada do João, ele fala, meu Deus, parece que eles estão falando em árabe, em outra língua, e é justamente isso, né? É muito importante que uma empresa saiba se posicionar no mundo digital, porque muitas vezes o que para ela é óbvio, para o cliente dela é algo que vai fazer ele pensar diferente a respeito Resolve uma dor, faz Exatamente. levar para um caminho diferente, né? Eu vejo que, assim, que toda conversa que te faça dar um passinho a mais é válida. A gente vive muito no automático, né? Eu até participei dessa consultoria lá com o João, né? Foi com ele. E muita coisa que eu sabia, eu nem percebia, assim, que eu sabia porque por mais que o João faz toda a parte de vídeo, né? Eu sou mais de direção criativa, de design e tudo mais. Então, eu acabo não me atentando muito essa parte, mas por estar ali, realmente no convívio, é muito no automático e para nós é muito óbvio. E para aquela cliente lá que nunca tinha vivenciado isso, de estar na frente da câmera ali, o João explicando foi de uma maneira muito clara e que para mim era muito automático e realmente faz a diferença esses poucos detalhes que a gente vive e a gente traz isso um pouco, né, nas gravações que a gente posta no nosso perfil, né? E foi engraçado, porque eu saí de lá e falei, putz, será que eu ensinei alguma coisa? E daí o Gui falou, meu Deus, o cara tava com a cabeça explodindo, a mulher tava... Eles pegaram um caderno para anotar tudo que eu tava falando e não sei o que, tiraram foto. E é algo que pra gente é simples, mas a gente acaba negligenciando de passar isso pros outros. Porque dentro do nosso perfil a gente tem um desejo ainda que vai sair do papel, que a gente dá cursos sobre a nossa área. Então, a gente quer trazer, quando a gente fala de público, a gente quer trazer esse público para perto, esse público que quer aprender. Que tem interesse em aprender sobre a comunicação, né? E eu acho legal uma coisa que a Bold tem de diferente de praticamente todas as agências. A gente tem uma equipe muito enxuta. Quando a gente precisa, a gente terceiriza os trabalhos, mas todo mundo na empresa sabe cuidar de sabe passar por todas as etapas da empresa, né? Então hoje a gente trabalha numa divisão onde o Gui, igual ele falou, é responsável por toda a parte de direção criativa. Então a gente vai ter uma campanha, um cliente novo com identidade visual, com alguma coisa, toda essa parte de direcionamento de criação é ele que passa pra gente. Muitas vezes até em produções audiovisual que a gente tem, o Gui ele passa primeiro pra gente, pessoal, essa aqui é a linha que a gente vai seguir e a partir disso a gente segue. O João ele vem com toda essa parte de produção audiovisual, então tudo que é relacionado a foto, vídeo, os nossos podcasts, tudo passa por ele em algum momento, né? E eu faço a parte da gestão comercial. Mas eu também sei fazer arte, se precisar. Eu também sei fazer vídeo, se precisar. O João faz a arte, o Gui também edita vídeo, se precisa. Claro, não é o que a gente faz de melhor. O Gui, quando ele pega pra fazer uma arte, ele faz muito melhor, faz muito mais rápido. Mas se precisa, ou o que a gente... Ele também consegue fazer. Ele consegue fazer. E o que a gente usa ainda mais, por exemplo, a gente tá rodando hoje 3 identidades visuais ao mesmo tempo, simultâneas, né? Antes a gente tinha capacidade de fazer só uma. A gente parava a empresa inteira para fazer essa identidade visual. Hoje a gente já conseguiu adotar alguns métodos que a gente consegue rodar mais de uma ao mesmo tempo, porque a gente consegue conversar entre nós 3
para entender o que aquela identidade visual pode melhorar e tudo mais. O Gui traz a ideia, ele traz a referência, ele monta o mood board, ele faz todo esse estudo, e aí, com base no que ele montou, a gente vai dando nossos pitacos até chegar naquilo que o cliente falou. E a vantagem de ter uma equipe bem enxuta, assim, é que todo mundo fala a mesma língua. Então, às vezes, chega um cliente e pergunta algo pra gente responde uma coisa. E eu não sei por que os nossos clientes têm mania de fazer isso. Daí ele chega e pergunta a mesma coisa pro Lucas. A Sendo resposta que é a mesma. eu e o Lucas, a gente nem ainda conseguiu se conversar, e a resposta é a mesma. Sempre é a mesma. Então, é algo que é muito legal, porque a gente tá sempre bem alinhado, sabe? Mas isso é nítido até no padrão comportamental de vocês, né? Eu falei, eu me uniformizei de bold hoje, mas a maneira que vocês se vestem, a maneira como vocês se comportam, ela vem numa linha, né? Muito característica Muito. nossa, né? Tanto que eu falo que a bold tem uma característica única. Então, vocês moldaram, eu, vendo de fora, tenho noção de que a bold foi moldada para vocês, e não vocês para a bold. A gente acredita muito que a comunicação da empresa ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente deu sorte, né? Deus uniu a gente aí e a gente é muito parecido em relação ao estilo, em relação a jeito de falar. A gente tem uma amizade muito forte e a gente trouxe tudo isso de dentro para fora da bold, né? Então, os pilares da bold hoje são a amizade, a ousadia e aí, por conta disso, uma boa comunicação, né? Eu acho que isso reflete bem no nosso trabalho, porque como a gente conhece um pouco de cada etapa, quando está engasgando em algum lugar, mesmo que não seja a minha parte, a gente consegue ver de fora o que está acontecendo e sentar e conversar. Então, um acaba auxiliando o outro por causa da gente conhecer um pouco bem das etapas, né? Que foi um processo que a gente demorou, mas com o amadurecimento da nossa empresa, a gente foi percebendo que a gente tinha que ter detalhado, né? As etapas e passando de uma para outra, e hoje a gente conhece a etapa que um ou outro faz, né? E isso ajuda muito, né? Até quando a gente teve experiência de contratar alguém, a gente conseguiu passar uma maneira muito mais fácil, porque a gente tinha essas etapas bem definidas, né? E hoje, mais ainda, então a gente acaba conhecendo a etapa de cada produto nosso, cada serviço nosso bem, mesmo que não seja exatamente na sua área, né? E vocês falaram, assim, sobre a questão de levar a comunicação, né? A gente sabe que não importa qual área que nós estejamos falando hoje, comunicação, saber se comunicar é fundamental. Isso até dentro de um próprio relacionamento amoroso, de amizade, familiar. Mas conta uma coisa pra mim, de onde surgiu a ideia da marca de vocês ser Bold Comunica? A Bold, ela... Tá, vai falar que não pode contar ao vivo Não, essas horas. posso. Assim. Só porque é uma história É engraçada. uma história legal. A história da Bold, a Mi já sabe, né? Mas a gente tem uma história muito legal. A Bold começou antes dela existir, assim, né? Eu trabalho com a parte de comunicação, mais especificamente design, desde 2013. Então, faz uma pernadinha aí já. Mas eu sempre trabalhei para agência, sempre trabalhei para uma empresa, sempre trabalhei para fotógrafo. Eu tive uma bagagem muito grande, né? Mas eu nunca tinha... na verdade, já tinha, mas eu não tinha minha empresa, né? Não tinha me aventurado ainda 100% nisso. Eu acabei saindo de uma empresa que hoje é uma agência muito parceira nossa, que a gente fecha muito trabalho em colaboração. E nessa época eu comecei a pegar muito freela de design, né? Então, basicamente... O que é um freela? Eu chegar nesse ponto. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei pra Isa, né? Na época a gente namorava, hoje a Isa é minha esposa. Falei, fui demitido e eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Daí ela me olhou assim com uma cara de assustada, daí eu falei, irmão, agora vamos atrás. E eu pegava muito freela. O que é freela? Eu pegava trabalhos, freelancer, né? Trabalho de outras agências, de outras empresas que precisavam terceirizar alguns serviços. A demanda deles. Exatamente. E na época, eu já tinha um pouco desse espírito de criar produtos novos, né? Então, eu vi uma demanda de empresas que precisavam contratar designer gráfico, só que o designer gráfico, ele custava caro, se o cara precisava pagar férias, 13º, bababá. Então, eu criei um pacote de artes, né? Nesse meio tempo, o Gui passou por um processo aí que ele aprendeu
um pouco de design, que é... Então, eu acabei sofrendo um acidente de moto, né? E eu fiquei meio invalidado ali para o trabalho que eu exercia na época, né? Então, eu me dispus a fazer alguma coisa, né? Eu falei, esse tempo que eu tô aqui, eu não posso desperdiçar, eu tenho que aprender alguma coisa. E casou de eu já estar muito junto com o Lucas na época, né? A gente é amigo de infância, a gente sempre andava junto e ele sempre trabalhou com isso, né? Então, eu me dispus a ajudar ele, comecei a estudar também, é claro, né? Então, foi um tempo muito precioso ali em que eu fiquei acamado ali, fiquei em casa, mas eu não parei e comecei a dar uma mão pro Lucas ali, ajudar eles no trabalho, ele também passando muita informação, né, de como realmente trabalhava, ele já tinha experiência de mercado, e a gente vê, né, que tem a gente dá algumas pedaladas ali que eu acho que se eu tivesse sozinho ali aprendendo, ia demorar muito mais para estar Do que com o tá auxílio. hoje, né? Uhum. Porque como o Lucas já fazia esses trabalhos assim de fora, já entendia um pouco como funcionava, eu sempre fui CLT, né? Então, a minha experiência era totalmente diferente, né? Eu tinha minhas responsabilidades lá, mas é um pouco diferente você ter a sua empresa, né? Foi um pouco que o Lucas me ajudou nessa parte. E João, onde é que você entra nesse João negócio? demora pra... Vai chegar. O João, nessa época, a gente já se O conhecia. João é o baby da galera, É o né? Baby. O João é o nosso mascote. Mas a gente já se conhecia, igual o Gui falou. E o Gui, a gente é amigo de infância, né? Isso foi em agosto de 2021, né? Agosto de 2021. Então, em agosto de 2021, nasceu a Bold Design. Eu e o Gui, começamos a pegar alguns trabalhos em conjunto, né? 2020. Não, 2021, a gente fez 2 anos. É verdade. Eu tava coisando no aniversário da Manu, isso é certo. A gente começou a pegar alguns trabalhos juntos. O primeiro cliente em conjunto que a gente teve foi uma marca de carvão de arguilha e os donos eram argentinos. Então era uma comunicação bem difícil que a gente A tinha. comunicação já era difícil. Como chegou um cliente desses até vocês? Então, eu e o Lucas, a gente jogou futebol americano por um bom tempo, né? Ah, Então, essa eu não sabia também. lá a gente criou um círculo de amizades e conhecidos Contatos, muito né? grande, né? Muito contato. E acabou vindo por meio Do de time. alguns atletas lá que conhecia e passou para o outro e chegou no pai de um dos atletas lá que tinha fábrica, né? Ele E aí acabou contatou contratando a nós. gente. Ele primeiro contatou para fazer identidade visual, né? Então, era o que eu queria trabalhar. A gente ainda estava fazendo algumas coisas juntos, mas não era... Não era nada certo. Então, eu criei a identidade visual deles, né? Desenvolvi esse projeto e acabou que o Lucas já foi me passando algumas informações, eu aprendi, eu falei, mas para vocês se inserirem no mercado, vocês não podem ter só uma identidade visual, né? A gente precisa, vocês estão nascendo agora, então vocês precisam mostrar a marca de vocês, né? E aí Até porque é o que vocês fazem para as empresas. E basicamente o nome Bold nasceu assim, Gui, precisamos mandar um orçamento junto, mano, nós não tem nome. A gente continuou trabalhando e tal. Na época, a gente pegava empresas que a gente via que tinham um marketing digital fraco e a gente refazia as postagens deles, né? Então lá nos programas de design, mexendo com as fontes e tudo mais, a gente trabalha muito com família tipográfica. Família tipográfica você tem normalmente a light, a regular, italic, bold, black italic, tem uma variedade enorme. Que é basicamente a grossura da... Que é basicamente a espessura do traço da fonte, né? E tinha bold. Eu falei, cara, que esse nome é interessante. E eu morei fora um tempo, então eu falo inglês, mas nunca me veio esse nome na cabeça. Eu fui pesquisar um pouco sobre o que é e bold significa ousadia. E foi muito o que eu e o Gui a gente tava vivendo naquele momento, né? A gente sabia o que a gente queria, a gente sabia para onde a gente ia e a gente sabia o que a gente não queria. E é um dos princípios que vocês carregam até hoje na marca. Até hoje. Assim, é uma das características principais da nossa marca, é justamente isso. Tanto que muita gente vem trabalhar com a gente justamente por conta disso, por a gente ser muito diferente dos padrões normais, né? Na época a gente começou a Bold Design, que era só um estúdio de design. Então, a gente pegava esses pacotes de
arte e tudo mais para outras agências, mas a gente não tinha cliente final. A gente não costumava trabalhar com cliente final. Então, foi assim, de agosto até fevereiro de A gente 2021. passou por uma etapa ali de total prospecção, tipo de criar arte, criar um modelo para o cliente, enviar para o cliente e O cliente aconteceu usar e ele até não um responder. caso uma das páginas que a gente mandou, a referência, eles copiaram 100% que a gente fez, provavelmente quem tinha acesso era uma outra agência na época, né? Bloquearam a gente. Eles bloquearam nós e copiaram 100% das artes que a gente desenvolveu. Nossa. Né? Não tivemos retorno deles, mas foi assim, a gente não atendia o cliente final porque a gente realmente não conseguia chegar nesse cliente Chegar final. no cliente final. A gente tentou, mas... A gente tentou de muitas maneiras, né? E nesse meio tempo foi onde a gente mais trabalhou no nosso Instagram da empresa, né? Na época a gente tinha uma identidade bem diferente da que a gente tem hoje. Tinha muito mais tempo para trabalhar muito mais só, tempo. né, gente? A gente começou num quarto da minha casa. Eu morava num apartamento sozinho e tinha 3 quartos no meu apartamento. Um era o meu quarto, outro era um quarto de visita e o outro era um quarto que tinha um computador. Eu e o Gui, a gente pegou uma bancada de madeira, colocamos na parede e aí o Gui ia lá trabalhar num computador que demorava mais para ligar do que para qualquer coisa. Era um calor insuportável. A gente não tinha dinheiro para cair morto. É porque contextualizar um pouco, quando eu sofri o acidente, minha filha estava para nascer. Então eu sofri um acidente 1 mês depois, a minha filha nasceu. Então eu tava naquela. E tinha que dar um jeito. Por mais que eu tava recebendo tudo, né, em excesso, essas coisas, eu falei, eu preciso dar uma engrenada, né, porque eu tava trabalhando em 2 trabalhos, né, que eu entrava às 6 da manhã e saía às 2 da tarde. Quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu falei, eu preciso monetizar esse tempo, né, eu não posso ficar parado. E aí eu comecei a trabalhar o dobro e aí quando eu me acidentei, eu peguei todo o dinheiro que eu recebi e paguei em fisioterapia. Eu falei, vai ser o que Deus quiser aqui. E paguei tudo em fisioterapia para melhorar enquanto isso acontecia na Bold. E foi dando certo. Eu acho que ninguém acreditava, né? Cara, Eu acho que foi uma por parada tempo, que nem nós mesmos nem a gente acreditávamos naquilo. acreditava. A gente sempre trabalhou muito. Sempre foi uma característica muito nossa isso. Em todas as etapas da Bold, nunca teve uma parte onde a gente, tipo assim, folgou. Não, a gente sempre foi muito dedicado no trabalho, né? Então foi basicamente nesse ritmo de madrugada e vira à noite, trabalha e vai atrás e apresenta proposta por 6, 7 meses, até janeiro, fevereiro ali. Em dezembro de 2019 a gente fechou muitos trabalhos. Eu olhei pro Gui e falei, cara, estouramos, tamo rico. Em janeiro, o mercado começa tudo de novo, né? Pandemia. Ainda não. Não? Não tinha chegado a pandemia, foi um pouquinho antes. Já tinha passado. Já tinha passado a pandemia, Aí, só que a gente não tinha nada de cliente. Nada. A gente tinha acho que um cliente fixo na época. Porque recém tava passando mesmo assim a pandemia. Então, eu acho que deu certo a gente abrir no momento certo, que as empresas deu aquela baixada, fechou muita empresa, abriu muita empresa nova, então gente querendo se inserir no mercado, porque realmente só ficou na pandemia quem era já estava consolidado no né? mercado, né? Já conseguia ter uma estrutura. Então, empresas pequenas, infelizmente, fecharam, né, com a pandemia. E a gente entrou no momento, tipo, infelizmente, né, foi o momento certo, mas que muitas empresas estavam nascendo e precisavam que muita alavancar, empresa né? precisou do digital para sobreviver Muita também. empresa. E aí, a gente foi, em fevereiro, a gente teria o Show Rural em Cascavel. Show Rural, para quem não é daqui, é o maior evento de agronegócio da América Latina, né? E acontece aqui na nossa cidade. A gente fala que a Bold é uma série de coincidências. A gente acredita, a gente tem a nossa fé, eu acredito muito em Deus, mas é muita coincidência que aconteceu com a gente. É muito Deus colocando as pessoas certas, né, ao nosso lado. Nesse meio tempo, a gente foi convidado para entrar como se fosse de mídia. Não, a gente alugou uma sala, sublocou uma sala e a gente pagava em trabalho. E aí era para uma agência que até hoje eles são parceiros nossos. Eles chegaram pra gente assim, piazada, vamos pro Show Rural todos os dias captar cliente. Daí a gente fez umas contas de
Nisso, de maluco o lá. João morava em Balneário, ele veio pra cá, passar um tempo lá na minha casa, e eu falei, vamos com a gente. A gente fez umas contas de maluco lá, a gente ia tirar uns 7, 8 mil lá fácil. Fácil, bem fácil. Falar, um cliente por dia, um vídeo por dia, não sei o que, a gente cobra quanto. Vamos tirar. A gente fez dinheiro. uma tabela de preço. Nossa, coisa linda, assim. Nessa época, a gente já tinha equipamento bom. Porque eu já trabalhava com isso, o João vendeu o carro dele e comprou em equipamento. Então, a gente já chegava com uma certa... impondo um pouco, né? E a gente falava, não, agora já era, né? Chegamos no show rural, Nenhum cliente. nenhum cliente. Nenhum, assim, nada de nada. E só A gente tava- gastamos dinheiro. A gente tava vindo daquela era ali de muito cliente entrando. E a gente falou, nossa, a gente vai chegar no show rural, vai estourar lá, né? Porque muita empresa conhece a gente vai... Isso Tá com era equipamento 2021. bom. 2021. Tava com equipamento bom, tinha o auxílio dessa outra agência ali com nós pra ajudar. Não, ó, começo de 2022. Começo de 2022. Foi. E aí... Verdade, 2022. Passou o show rural, não tivemos nenhum cliente. Eu e o Gui sentamos, na época o Gui já tinha voltado a trabalhar no outro emprego que ele tinha, né? Então ele dedicava a parte da noite ali para a empresa. Eu falei, Gui, o que você acha da gente chamar o João para entrar na sociedade e cuidar de toda a parte audiovisual que a gente tem? Daí o Gui olhou para mim e falou, cara, é uma boa ideia. Daí eu falei, João, você quer dele? Quero. O que vocês têm? Deu? Nada. Nada, Uma vamos entrada atrás. na sociedade extremamente estratégica, só Não, que perfeito. O João, ele trouxe com ele um cliente que já era cliente nosso da parte de design, mas ainda não era cliente nosso na parte de produção. E aí a gente começou a se posicionar novamente no mercado. Porque daí, como eu tinha alguém para me auxiliar durante o dia nessa questão de captar cliente, de buscar contato, ficava eu e o João durante o dia inteiro captando cliente, buscando informação, buscando coisa nova e tal. Quando o Gui chegava, a gente passava para ele o que ele tinha que fazer e foi assim por um tempo. Então a Bold nasceu nessa... Então, tava fazendo as contas aqui e, João, basicamente você entrou na Bold e a gente se conheceu uns dias depois. Porque logo vocês Foi. começaram a trabalhar, a verdade. gravar pra nós. Foi bem engraçado, porque a gente conheceu por causa da Renata. E ela me mandou mensagem no meu Instagram, assim, falando que gostava do nosso estilo e eu não sei o quê. E eu falei pro Lucas, eu falei, cara, tá dando certo. Porque desde o começo a gente sempre aplicou esse estilo. A gente sempre andava meio roupa mais larga, roupa preta. E a gente gosta de usar uns tênis caros. Apesar de não parecer, a gente é muito ligado na moda. E daí ela mandou exatamente essa mensagem. Daí eu falei, tipo, cara, tá dando certo. As pessoas estão vindo atrás por causa do nosso estilo. Daí a gente marcou a reunião, daí a gente começou o primeiro podcast que a gente gravou. O primeiro podcast que a gente gravou foi com vocês. E agora estamos aqui juntos com um podcast nosso, Podcast. né? Muito melhor. Né? Engraçado. Mas assim, a Bold é uma empresa realmente muito nova. Mas o que destaca a gente no mercado é que a gente tem princípios muito bem consolidados, né? E princípio e estilo, né? Igual o João falou, muitas pessoas procuram a gente justamente porque precisa disso. A gente já recebeu o caso que, tipo, a empresa é muito antiga, vai passando de pai para filho, precisa dar uma atualizada e tudo mais, e a gente vem justamente com essa... Pra deixar mais a cara de quem assumiu Exatamente, né? E aí eu acho que é onde a gente fala que a comunicação assertiva, ela auxilia 100% na comunicação de uma empresa, né? No crescimento da empresa, na verdade. E eu acho que algo que uniu muita gente foi as cagadas e as coisas que aconteciam. Os desafios que a gente entrava, os desafios que a gente entrava. No começo, o Gui, ele trabalhava durante o dia, então era eu e o Lucas que tinha que ir pra produção. Então ia fazer gravação, tinha que levar tripé, câmera, luz, era uma mala De de moto. Era uma mala de coisa, era muita coisa. Ele tinha uma scooterzinha, ele ia na frente e eu ia atrás. Só que a gente tem 2 metros de altura, cara. Eu ia falar, pra quem tá assistindo o podcast, não tá entendendo o que são Exato. vocês dois Tem numa algumas scooter. fotos, E a gente tinha um capacete que não cabia na cabeça do João. Na verdade, não cabia na cabeça de ninguém. Então, assim, a gente ia pras produções, o João nem enxergava o caminho que a gente tava indo. Detalhe, eu tenho um baita do medo de andar de moto. E quem me conhece sabe que eu sou péssimo em localização. Eu não sei sair de casa sem GPS. E andando de moto. E andar. É por isso que eu vendi. Mas foi assim por muito tempo. E aí eu lembro que eu estacionava a moto longe da onde a gente ia gravar, da onde a gente ia
fazer o nosso trabalho cliente. do nosso cliente, porque a gente sabe que a imagem afeta muito a forma como a pessoa te vê. Não é lance da gente ter vergonha. Hoje a gente fala com o maior orgulho, né, disso tudo. Mas eu lembro que a gente descia, eu falava, um dia a gente vai ter um carro, cara. Um dia a gente vai conseguir ir pra produção de carro. E é muito louco ver, tipo assim, uma empresa tão nova conquistando tantas coisas como a gente vem conquistando, sabe? E ganhando um espaço bom no mercado, né? A gente tem, mais do que ganhar dinheiro, a gente tá aqui pra ser conhecido pelo que a gente faz, né? Mas eu vejo que, assim, independente de ser nova ou não, vocês não têm medo de trabalhar. Vocês têm muita força de vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, como o João falou, não foi na primeira dificuldade que vocês pararam. Vocês continuaram insistindo, Teve insistindo, muitas insistindo, outras. Teve muitas corrigindo. dificuldades. Então, E a gente sempre se colocou à prova. A gente sempre se colocou em desafio. Então, assim, E era engraçado, que a gente só dava risada. Tinha dia, como o Gui trabalhava em outros trabalhos, a gente ficava até tarde na empresa, editando e gravando e não sei o que. Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes da gente sair umas 4 horas da manhã da empresa e o pneu do carro dele simplesmente fura. Acontece Do nada. tudo. Era 3 vezes por semana que acontecia isso. Não aguentava mais trocar pneu. E a gente lá dando risada, e na rua, a e gente soube aproveitar todos os processos que a gente É passou. que eu acho que a gente viveu meio que um sonho de quem tá saindo assim da faculdade de hoje. Fala, nossa, só que a gente viveu um sonho totalmente na pressão ali, do tipo, precisa ou dar dá certo. certo ou dá certo. O Gui tinha filha pra cuidar, e eu tava noivo, na época, pra casar já. Então, assim, além disso tudo, da gente saber se colocar nos desafios certos, teve alguns casos de, por exemplo, a gente gravar no domingo um curso, que já é diferente a gente gravar no domingo, ter que entregar o curso inteiro numa quarta-feira, e eu e o João ficar lá na empresa, dormir na empresa pra dar conta de entregar tudo. Então, os desafios certos, na hora certa, que fizeram a gente crescer, somado principalmente, eu acho, com pessoas do nosso lado que agregaram, né? Então, as primeiras com que... crédito para a Michele. Com crédito para a Michele, mas antes da Michele ainda, quando era só eu e o Gui, igual eu falei, a Isa, eu olhei pra ela e falei, nunca mais vou trabalhar, e ela acreditou nisso. A Rafa também, que é a esposa do Gui, além de confiar, teve que confiar que a Bold ia conseguir bancar a filha deles, né? Eu acho que não é nem por elas confiarem, né? Mas, tipo assim, eu acho que ninguém realmente confiava. Mas a gente teve muito apoio da nossa família em falar, a gente tá aqui. Era um momento muito delicado, né? Porque quando eu sofri acidente, eu me vi ali totalmente incapaz, né? E o Lucas também depositou a confiança dele, porque se atolou de serviço e a gente precisa dar conta disso, né? E chegou até o momento que eu confiava 100% nos dois, que eu pedia conta e só vim. Foi engraçado que em março de 2021, a gente teve uma conversa assim, Gui, a gente tá fazendo um planejamento, tá? Em junho você vai sair lá do seu emprego, tá? Em junho, cara? Sério? Falei, sério. Aí, top. Deu uma semana, a gente, Gui, por favor, sai do seu emprego agora. Porque não dá mais. E daí ele saiu, foi onde a gente foi pra nossa sala, foi viver... E assim, é muito isso que o Gui falou. A gente soube viver o momento que a gente tava, né? A gente abriu a sala a primeira vez, a gente não tinha dinheiro pra comprar mesa. A gente colocou mesa de bar, plástico e tal, e a gente chorava na sala e falava, cara, é o nosso sonho. Era o que tinha, mas pra nós naquele momento estava o suficiente, né? E eu acho que um pouco antes, voltando ali um pouco, né? Não é só essa questão da gente acreditar, mas era também a última coisa que a gente ia tentar. Eu e o Gui, antes disso, a gente já tinha tentado uma marca, por N motivos não deu certo, mas foi um negócio que a gente falou assim, ó, ou vai dar certo, ou depois disso a gente vai virar CLT. Mas eu tenho certeza que, olhando para trás agora, do momento que a Bold está vivendo hoje, vocês contam tudo isso com muito orgulho e respirando, nossa, conseguimos fazer dar certo. Não só a gente conta com orgulho, como a gente viveu essa fase com orgulho também. A gente amava essa loucura do nosso dia a dia. É até incrível, porque hoje a gente fala muito da comunicação, né? Na época a gente tinha que prospectar cliente. Quando eu conheci o João conheci ele um pouquinho antes dele vir para Bold. Ele estava numa fase lá, morando em Balneário e tendo que ir atrás, né, dos clientes.
E hoje é incrível que o João, ele é um produtor de vídeo muito capacitado, né? E ele recebe... Muito capacitado. Foi... ele é muito bom no que faz, né? É. Então, tipo assim, hoje a gente até brinca assim, mas hoje o João já virou referência para algumas pessoas, né? É muito legal receber mensagem assim, falando, pô, vocês são referência. E para nós, tipo, mais que às vezes a gente brinca, né? O João, nosso irmão, né? Apesar da gente saber diferenciar o que é amizade, o que é trabalho, tem muito bem definido isso ali hoje, porque é uma parte importante, porque a gente era muito juntos, né? Então, o trabalho traz brigas, né? Isso é inevitável, mas a gente soube diferenciar. E como traz? E como traz? Mas é legal ver vocês falando, é bom ser referência e receber mensagem dos outros. Mas é nítido aqui, até ouvindo vocês contarem a história, o quanto vocês são referências um para o outro e o quanto um confia no outro. E de tudo que vocês falaram, para mim, aqui ouvindo, estando com vocês, foram vocês três, pelo fato de vocês confiarem de fato um no outro, que conseguiram fazer dar certo. Independente do que qualquer um de fora chegasse e desconfiasse, vocês acreditavam em vocês. Eles não deixaram fatores externos desanimar. Parece que é até engraçado, assim, porque esse processo do começo, vamos dizer assim, parece que ele simplesmente acabou, assim, não foi uma fase assim que foi acabando, parece que ele simplesmente acabou e agora a gente já está em outra fase. Então, esse processo do começo é como se você tivesse tudo junto, assim, na cabeça. É como se, por mais que a gente estivesse na dificuldade, a gente nunca duvidou. Por mais que, às vezes, a gente brigava, a gente falava, não, amanhã vai dar tudo certo. É bem engraçado, assim, é algo meio... Eu e o João, a gente sempre foi os que mais brigou. Tá? Só que a gente ia pra empresa juntos e voltava juntos, a pé. Então, assim, ou a gente se resolvia, não tinha outra, né? Não tinha pra onde correr. E eu acho muito interessante que esse processo que a gente viveu, a gente foi muito intencional na comunicação que a gente tinha. E a gente soube vender muito bem as coisas certas. A gente sabia o nicho que a gente queria atuar, a gente sabia onde a gente queria ser referência. Desde o começo da Bold, a gente falava que a produção audiovisual ia ser voltada para a produção de conteúdo, seja curso, seja produção de conteúdo para campanhas e tudo mais. E a gente falava que o Gui ia virar referência na parte de... O Gui não, né? A empresa, mas o Gui encabeçando de identidade visual. E hoje, assim, a gente fica impressionado que quando a gente tem um cliente novo de identidade visual, o Gui ele faz uma pesquisa que acho que nem o Google acredita que tem tanta resposta para aquilo, que ele vem com a história e tudo mais. Vai vivenciar a empresa antes de... Justamente porque pra gente construir uma identidade pra Bold da maneira que é hoje, a gente precisa vivenciar aquilo. E pra gente conseguir passar isso pro cliente, a gente vai precisar vivenciar tudo, né? Eu acho que o mercado de trabalho moldou um pouco nós, né? Então, eu acho que esse começo de empresa foi bem difícil a gente conseguir atrás dos clientes, mas porque a gente não entendia como realmente funcionava o mercado. E hoje a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que realmente vai vender, porque a gente começou a ver com outros olhos, né? O que o seu consumidor precisa, né? Igual, volta lá no começo da conversa que a gente falou, às vezes pro dono da empresa é muito automático aquilo e ele acaba não mostrando um processo que ele faz, que dá toda a diferença no produto final, alguma coisa assim. E encanta, né? E é um trabalho que a gente busca fazer para todos os nossos clientes, igual o Lucas falou no começo, que a gente procura entender de dentro para fora como que a empresa está atuando, né? Voltando um pouco atrás do que ele falou. Quando chega um cliente novo, independente do que ele esteja precisando da gente, seja só um vídeo, ou seja só uma arte, uma logo, uma coisa mais simples, a gente sempre tenta direcionar esse cliente da melhor maneira possível. Então, por exemplo, quando o Gui vai fazer uma identidade visual, ele precisa entender como que funciona exatamente cada processo. Então, esse tempo atrás, ele está fazendo uma identidade visual de uma empresa que faz pulverização com drone. Então, cara, ele sabia exatamente a marca, o modelo, o que cada um fazia, que produto que ia dentro, quanto tempo voava, sabia exatamente tudo. Por que escolher drone ao invés de trator? Exato, para comunicar da melhor forma. Para entender as qualidades e as vantagens, né? Exato. Muitas vezes o cliente não sabe. Na verdade, não é que ele não sabe. É que para ele a vantagem dele é uma característica, não é uma vantagem. Exato. E o nosso papel acontece com o cliente algo exatamente o que acontece com a gente. Pra gente é muito fácil de entender o porquê que a gente trabalha com marketing, o porquê que a gente faz vídeo de tal forma. Mas o nosso público não sabe. Então ele precisa explicar para o cliente dele o porquê que é mais viável
fazer uma pulverização com drone. E a gente vê muito isso de conexão com a empresa no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, ele é muito básico. Ele é igual de todo mundo. A gente acorda, a gente vai trabalhar, a gente tem uma rotina, a gente treina, a gente joga, a gente conversa, a gente dá risada, a gente toma café, normal. Só que a gente mostra isso de uma maneira Muito épica, né? muito épica, engraçada, e as pessoas se conectam com isso. E muitas pessoas falam que querem vivenciar esse dia a dia da É Bolt com a impossível gente. passar uma tarde, um dia com vocês sem dar risada. Isso é É fato. verdade. E é muito nítido o quanto vocês, assim, são apaixonados pelo que vocês fazem e o quanto vocês ainda querem crescer. Eu falo com muito orgulho que é ótimo ter vocês aqui dentro da Área 46. Vocês estavam desde a criação do projeto, né? Vocês estavam ali desde os Era primórdios. tudo mato. Eu não digo mato porque aqui... Não era mato, Aqui mas... não era mata. mas era diferente. Era complicado o negócio pra quem conheceu como era antes. A gente tinha que andar desviando dos escombros da obra aqui. E, assim, tenho muito orgulho de ver toda a caminhada, de participar, de poder participar junto com vocês nessa caminhada. É isso aí, pessoal. Então, estamos encerrando mais um episódio do Área Talks. E se você quiser acompanhar um pouco mais o nosso dia a dia também, segue a gente lá no Instagram, @área46cascavel. Gostou do podcast? Aproveita e compartilha para quem precisa ouvir. E a gente se vê daqui 15 dias.